Olá pessoal, vamos falar sobre método de borda. Então hoje a nossa agenda seria começar falando sobre método de borda e citar aí um exemplo. Para começar, vamos fazer a seguinte pergunta: as eleições atuais são democráticas? Então vamos pensar um pouco aí. Como funciona a eleição no Brasil? Não há princípio mais democrático numa eleição do que cada eleitor depositar o seu voto a favor de um candidato e vencer o que obtiver a maioria dos votos. Então, se pararmos para pensar um pouco, hoje a maioria dos processos eleitorais trabalham dessa forma. Então, nós temos lá os candidatos e nós, enquanto eleitores, podemos votar em um candidato para cada cargo, né? Então, esse método é um método que existe hoje, é um método muito usado, mas em 1870, o matemático francês Jean-Charles Borda, ele mostrou que o princípio um eleitor, um voto, que é empregado aí na maioria das eleições, ele pode ser responsável por algumas distorções eleitorais. Então, a gente precisa ficar um pouco atento em relação a isso, porque apesar do nosso objetivo aqui não ser colocar literalmente, discutir a questão política, mas a gente vai usar isso como exemplo, que foi o exemplo que Jean-Charles Borda utilizou. Então a gente vai ver nos próximos slides que nem sempre esse método, um eleitor, um voto, de repente vai exercer uma democracia na sua maioria. Por quê? Porque eu só posso votar em uma pessoa. Então, continuando aqui, se a gente pensar num exemplo onde nós temos aí de repente três candidatos, né, o candidato A, o candidato B e o candidato C. E aí supondo que existam 12 eleitores. Então, numa simulação aqui, o candidato A receberia 5 votos, ele ficaria com 42% dos votos. O candidato B, com 4 votos, teria aí 33% dos votos. E o candidato C teria 3 votos, totalizando aí 20% dos votos. Então, isso numa conta simples, né, e direta, simulando aí que o candidato A teve 5 votos, o B 4 e o C 3, né, totalizaríamos aí os 12 eleitores. Cada um votou em um determinado candidato. Logo, o candidato aí que ganharia seria o candidato A, porque teve 42% dos votos. Não vamos discutir aqui a questão de segundo turno e tudo mais, até porque, como eu falei, o nosso objetivo não é discutir política, e sim um método aí para a gente poder eleger, né, uma determinada decisão, né, um determinado objetivo. Então, continuando, e se o candidato B retirasse a sua candidatura às vésperas da eleição? Quem seria o vencedor? Será que continuaria sendo A? Então, se eu voltar no slide anterior, nós vamos perceber que o candidato B, ele tinha 4 votos. Então, se de repente ele, às vésperas da eleição, ele sai, né, e aí, esses 4 votos iriam para quem? Para o candidato A ou para o candidato C? Se a gente pensar, isso teria uma influência direta em quem seria o vencedor. Então, perguntamos ali se o candidato A continuaria sendo vencedor. Então a resposta é, talvez não. Por quê? Porque se o candidato B ou C se retirasse, os votos deles iriam para qual candidato? A ideia é que você possa votar em todos os candidatos, de acordo com a sua ordem de preferência. Assim, cada eleitor, neste exemplo, iria indicar os candidatos em ordem de preferência. Então, o método tradicional, que é um eleitor, um voto, passaria a ser da seguinte forma: eu vou votar em todos os candidatos, porém, votaria na ordem de preferência de cada um. Então, vamos supor, o eleitor João, ele votaria, que ele gostaria que o A ganhasse, mas caso o A não ganhasse, ele gostaria que o C ganhasse. E por último, o B. Já o eleitor Maria pensou da seguinte forma: ela quer que o candidato C ganhe, mas se o candidato C não ganhar, ela gostaria que o candidato B ganhasse.
Caso o candidato B não ganhasse, ela gostaria que o A ganhasse. Então, basicamente aqui nós temos que cada eleitor votaria nos 3, porém elencando aí uma ordem de prioridade. Então, supondo que os 5 eleitores que votaram em A, eles preferem A a B e B a C, os 4 eleitores que votaram em B, eles preferem B a C e C a A, e que os 3 eleitores que votaram em C, eles preferem C a B e B a A. Bom, então pensando dessa forma, nós temos aí A, B, C. Então, nós temos 5 eleitores que preferem essa ordem. Tá? Lembrando que esses 5 eleitores poderiam votar de forma diferente, né? Alguns prefeririam A, C, B, outros A, B, C. Mas aqui, para ficar mais fácil a explicação, vamos considerar que os 5 prefeririam aí a ordem A, B, C. E aí nós teríamos também, só colocar os 5 aqui, e aí nós teríamos também 4 eleitores que iriam preferir a ordem B, C, A. Então, B, C, A. E nós teríamos também 3 eleitores que iriam preferir C, B, A. Então, C, B, A. Teríamos aí 3 eleitores nessa possibilidade. Bom, então, pensando numa situação onde, caso o candidato A viesse a deixar de participar da eleição, então o que iria acontecer? Se eu não contasse mais com A, obviamente que esses 5 votos iriam para o candidato B. Então o candidato B, vamos anotar aqui, caso o candidato A ele saia fora da eleição, logo o candidato B iria assumir quantos votos? 5 aqui e mais esses 4 aqui que já eram dele. Então ele teria 9 votos. O candidato C continuaria com os seus 3 votos, né? Então, automaticamente o candidato B ganharia. Caso o candidato B fosse o candidato a não participar mais das eleições, então ele deixaria aqui as eleições, logo quem assumiria esses 4 votos seria o candidato C. Então o candidato C teria os seus 3 votos aqui diretos, mais esses 4. Então o candidato C teria 7 votos. E o candidato A continuaria com 5. Logo o candidato C seria o vencedor. E caso fosse o candidato C a deixar de participar das eleições, então esses 3 votos iriam para o candidato B. Logo o candidato B teria seus 4 votos, mais esses votos daqui que ele iria assumir de C. Logo ele teria, o candidato B teria 7 votos contra os 5 do candidato A. Então, a realidade, o objetivo do método de borda é mostrar que você, ao invés de escolher uma única opção para votar, você colocaria todos os candidatos numa ordem de preferência. E dessa forma, todos iriam assumir uma determinada pontuação, né, mas desde que essa pontuação ela fosse como uma classificação mesmo de ordem de prioridade. Então essa foi a proposta de Jean Charles Borda. Então toda essa explicação que eu fiz, ela consta aqui, né? Sendo assim, se B retirar sua candidatura antes da eleição, C seria eleito com 7 votos contra 5 do candidato A. Então foi o que nós colocamos aqui. Se B saísse da eleição, C iria ganhar com 7 votos. Por outro lado, se C retirar sua candidatura, B será eleito com 7 votos e A ficará em segundo com 5. Em ambos os casos, o candidato A seria derrotado, apesar de ter sido candidato eleito em um sistema um eleitor, um voto. Então aqui, se o candidato C retirar sua candidatura, o B assumiria com 7 votos. E por fim, com a retirada da candidatura de A, B venceria C por 9-3. É exatamente o que nós mostramos aqui. Se A retira a candidatura,
o candidato B recebe aí os votos, né, os 5 aqui mais os 4 para dar os 9. Bem, dessa forma, vamos aplicar um exemplo um pouco mais complexo, e aí foi escolhido o exemplo da compra de um carro. Para isso, nós vamos analisar o método de borda, que está disposto aí na planilha em anexo. Então, essa seria a planilha, uma planilha que eu montei aí com base em um exemplo de uma escolha de um carro. Então, para iniciar o método de borda, o primeiro passo é escolher um objetivo, uma decisão a ser feita. Nesse caso, os carros que eu escolhi avaliar foram esses 8 carros aqui. Se analisarmos, são carros de uma mesma categoria. Então, a ideia é que quando você faça uma análise dessa, você tente pegar os produtos, né, ou as decisões que são mais próximas, porque não adianta eu colocar aqui para escolher o melhor carro e de repente eu colocar carros populares misturado com carros de luxo, misturados com carros do tipo Ferrari, BMW, e colocar junto um Fusca e tudo mais, porque eles são carros com parâmetros bem diferentes, né, com categorias bem diferentes. Então, o método ele não é para esse determinado tipo de escolha, é mais para a gente tentar trabalhar com objetos aí bem próximos. Então, seja um celular, seja um local para um churrasco, um local para uma confraternização, né, de final de ano, ou de repente o melhor local para se instalar uma empresa. Então o método de borda ele pode ser aplicado, ele pode ajudar nessas escolhas, mas a gente precisa tentar sempre trabalhar com objetos aí que estejam em categorias bem próximas, para que o resultado também ele possa ser avaliado de uma forma bem mais próxima, né? Então, se a gente parar aqui para analisar como funciona esse método de borda, o primeiro passo é listar todos os objetos que serão avaliados. No meu exemplo aqui, eu coloquei 8 carros. Esse número 8 aqui não necessariamente tem que ser, né, 8. Então a gente poderia trabalhar com 5, 4, dependendo aí da quantidade que você quer que seja analisada. A ideia é que a gente não tenha duas opções, porque se a gente tiver só 2 opções, eu acho que o cálculo ele não vai ter uma eficácia tão boa. Então bacana é a gente ter aí acima de 4 opções, de 4 para cima, acho que fica legal. Então essa primeira tabela aqui é uma tabela só de referência mesmo, só de parâmetros dos carros avaliados. Então para não ficar poluindo muito a minha tabela, eu coloquei aqui uma letra que representa cada carro. Então a letra A representa o C3, o B o Celta, o C Etios e assim por diante. Segundo passo é vir para essa tabela, eu listei aqui o conforto, segurança, espaço interno, potência, menor preço, concessionária local, menor custo de manutenção e tamanho da mala. Esses 8 itens, né, que eu coloquei aqui são itens de características que serão avaliadas em relação a esses objetos, ou seja, em relação a esses carros. Essas categorias, essas características aqui, elas podem, né, ser maiores, então a gente pode ter quanto mais características, mais fiel, né, e melhor vai ser o nosso método de borda, porque a gente vai conseguir ter uma amplitude maior, conseguir avaliar todas as características possíveis aí do determinado objeto. Então aqui eu analisei conforto, segurança, espaço interno, potência e tal, porque foi o que eu quis usar aqui no exemplo. Então o segundo passo, né, após listar os objetos, seria listar as características que serão avaliadas. E aí, em terceiro lugar, vai vir a listagem dos pesos de cada uma dessas características. Então veja bem, se eu tenho aqui 8 características, eu multipliquei por 2 para que o meu peso fosse de 16 para baixo. Então, observa que eu não tenho nenhum peso aqui como peso zero. Por quê? Se eu tenho uma característica que para mim ela vale peso zero, então indica que essa característica ela para mim não vale nada. Então, se ela não vale nada, não tem por que colocar aqui. Então, vamos supor que eu quisesse colocar aqui, por exemplo, se a tinta do carro é do tipo X ou do tipo Y. Então, para mim, isso é irrelevante aqui na escolha do carro. Então, eu iria colocar aqui a tinta
e iria colocar aqui um peso. Mas essa tinta, para mim, a qualidade dela, isso para mim não é irrelevante. Então eu iria colocar o peso como 0, então se tornaria irrelevante. Então é melhor não colocar. Então só coloque realmente aquelas características que têm um peso, por menor que esse peso seja. Então vamos lá. Se o meu maior peso é 16, então é porque eu estou considerando aqui como peso máximo para mim, ou seja, o que vai ter maior importância para mim seria aquele carro que tem o menor preço, peso 16. Depois vem aquele que tem o menor custo de manutenção, ó, peso 14. Depois eu tenho o tamanho da mala. Então, o tamanho do porta-malas, para mim, ele tem peso 12. Então ele aparece aqui com um peso importante. Depois eu tenho 3 itens empatados com 10. Ou seja, a potência do carro, o espaço interno e o conforto, para mim, eles são pesos idênticos. Ou seja, para mim vai ter a mesma importância. Então eu coloquei os 3 como peso 10. Depois tem a segurança, que tem peso 8. Depois, se tem a concessionária local, como é o atendimento da concessionária local e tudo mais, eu coloquei aqui o peso 6. Então seria o meu menor peso. Então esses pesos, quem tem que dar é a pessoa que quer escolher. Então, de acordo com o tomador de decisão, ele vai colocar um peso diferente. Então cada um vai listar esse peso de acordo com a sua necessidade. Então, assim como para mim o menor preço foi o que tem maior peso, de repente para outra pessoa poderia ser a segurança, ou poderia ser a potência. Então vai depender mesmo da decisão, do que a pessoa necessita aí para o seu carro. Bem, então só revisando. O primeiro passo foi listar os carros, depois listar as categorias, as características, né? E terceiro, listar aí os pesos de cada uma das características. Agora eu vou começar a preencher a nossa tabela de acordo com a ordem. Então vamos lá. Então aqui eu coloquei que em termos de conforto, o carro que aparece em primeiro lugar em termos de conforto foi o carro D. Então se eu olhar aqui o carro D é o Fiesta. Então o Fiesta é o carro que tem o melhor conforto. Depois eu vou decrescendo. Então se eu considerar de repente que algum carro ele tem o mesmo conforto do Fiesta, eu posso colocar aqui como o peso também idêntico, né? Então, por exemplo, o Fiesta, por que é 8? Porque ele tem peso 8, dentre 8 carros ele tem o maior peso, né? Maior conforto. Então, eu posso chegar aqui, caso o carro G, que é o Sandero, eu considerei que ele é 7, ou seja, ele é inferior ao Fiesta, né? Mas eu considerei que o carro C, que é o Etios, ele tem o peso, ó, idêntico ao Sandero. Ao invés de termos sétimo e sexto, né, pesos, eles dois terão peso 7. E aí, obviamente, eu pulei o peso 6 e já fui para o peso 5. Então, em quarto lugar, aqui aparece com peso 5 o carro A, que seria o C3. Depois, em quinto lugar, aqui com peso 4, o carro F, que é o Palio. Depois, em sexto lugar, com peso 3, o Uno. Empatado com o Uno, também com peso 3, eu tenho o Gol. E por último aqui, eu tenho o Celta. Em termos de conforto, essa foi a ordem de escolha. Lembrando que eu tenho aqui alguns carros empatados. Depois eu passo para o item de segurança, e aí em termos de segurança eu considerei o Etios como mais seguro, e assim por diante. Depois eu considerei espaço interno, depois a potência, sempre fazendo essa mesma análise. Em termos de concessionária, eu coloquei que todos eles aparecem na mesma ordem em termos de concessionária. Então, todos eles têm peso 8. Porque eu achei que a concessionária é boa, ela atende e tudo mais. Então, eu considerei empatado. Isso só para fins de exemplo mesmo. Dificilmente isso daqui vai acontecer. Quem tem o menor custo de manutenção? Aí eu considerei aqui o Gol. Tem o menor custo de manutenção, então ele tem peso 8. Em segundo lugar aparece o Celta, com peso 7. Depois o Uno, com peso 6. Depois eu tenho o Palio, com peso 5. Depois eu tenho o Etios, com peso 4. E aí eu tenho o Fiesta, com peso 3. O Sandero, com peso 2. E por fim, o C3, com peso 1.
Então, o carro que tem o menor custo de manutenção é o Gol, e o carro que tem o maior custo de manutenção seria o C3. E aí eu fiz também a questão do tamanho do porta-malas, mesma coisa. Depois que nós terminarmos de preencher toda essa tabela, automaticamente a gente vai gerar um valor aqui embaixo, né, que seria o resultado. Então, como esse resultado, nós chegamos nesse valor? Bom, primeiro, porque eu vou multiplicar o peso. Então vamos começar aqui pelo carro A, que é o C3. O C3 ele teve peso 5 de um peso da característica que seria 10. Então vai ser 5 vezes 10 mais 7 vezes 8 mais 6 vezes 10 mais 3 vezes 10 mais 4 vezes 16 mais 8 vezes 6 mais 1 vezes 14 mais 3 vezes 12. Isso vai dar um total de 358. Então aqui tem a formulazinha já, que eu já montei para vocês, mas basicamente ela faz isso. Ela multiplica aqui o item, né, o peso que o carro teve naquela característica, vezes o peso da característica em si. E aí ele vai somando todos esses valores. E aí depois eu fiz a mesma coisa com o Celta, com o Etios, com o Fiesta, com o Gol, com o Palio, com o Sandero e com o Uno. E aí, por fim, depois de ter feito todos esses cálculos, nós temos aqui o vencedor. Então, o Palio aparece como o primeiro vencedor. O Palio aqui teve 506 pontos. Depois veio o Etios, com 464. Depois o Gol, com 462. Depois o Sandero, Celta, Fiesta, C3 e por último o Uno. Então, dentro dessa minha tomada de decisão, nós começamos lá listando os carros, listamos as características, e aí eu dei peso de acordo com as características que eu considero mais importantes, e aí eu listei os carros por ordem de prioridade, né, dentro de cada uma das características, e aí por fim fiz essa multiplicação e cheguei no valor de que o Palio seria o carro hoje a ser comprado. O que a gente tem que ficar atento é que, por exemplo, ó, do Celta, que foi 406, para o Fiesta, que foi 402, então eles aparecem aqui, ó, praticamente empatados, porque 4 pontos aqui praticamente não representa nada. Então, num caso como esse aqui, onde o Fiesta, né, empatou, teoricamente, um empate técnico com o Celta, o que eu poderia fazer? Eu poderia pegar e analisar, olha, o preço. Então, o preço é o item que tem mais peso para mim, mais importância. Então, eu vou analisar quem ficou na frente do preço. Foi o Celta ou foi, de repente, o Fiesta? Então, aqui eu posso ver que o Celta ele ficou com o menor preço. Então, isso me representa que, na característica que eu considero como mais importante para mim, o Celta ficou na frente. Então, quando eu tenho um empate técnico, eu posso listar aí, por exemplo, posso definir, né, selecionar a característica mais importante, aí eu vejo quem ficou na frente, e aí eu faço a minha escolha. Então, por fim, eu poderia colocar aqui que o Palio, né, foi o carro que ficou em primeiro lugar dentre todas essa análise. Espero que vocês tenham entendido. Um abraço e até a próxima.